que seus sonhos morrem quando você os fala? Qual é a diferença entre quem realiza e quem apenas promete? Quem realiza não conta antes de construir. Quem promete anuncia primeiro, justifica depois. A diferença não está só em talento ou disciplina. Está em quando você escolhe falar. Porque falar cedo pode criar uma ilusão perigosa. A ilusão de que você já começou. Mas conversa não é construção. E o cérebro pode confundir aprovação social com progresso real. Quando você anuncia um objetivo, algo acontece dentro da sua cabeça. A aprovação, que recebe ativa uma resposta parecida com a de uma conquista verdadeira. Então você sente algo que parece satisfação. Parece que você já deu o primeiro passo, mas não deu. Você só falou. Você anuncia que vai escrever um livro, vai mudar de carreira, vai lançar um projeto. Amigos elogiam a coragem, dizem que você é inspirador, e você sente aquela quentura no peito, aquela sensação de que finalmente começou. Mas começou o quê, exatamente? Nada ainda está no papel. Nenhuma linha foi escrita, nenhuma ligação foi feita. Só houve conversa. E conversa gasta a energia que deveria ir para a execução. Dias passam. Você percebe que não avançou. Não é só falta de vontade. É que a aprovação precoce substitui a energia para a execução por validação externa. Agora você está preso. Ou abandona o plano e decepciona quem acreditou. Ou força uma ação sem combustível real. Ambas as opções são ruins. Mas havia uma terceira. Manter em silêncio no início. Então você tenta diferente. Você escolhe um objetivo novo. Pequeno ou grande, não importa. E dessa vez não conta para ninguém. Você simplesmente começa. Abre o arquivo. Faz a ligação. Escreve a primeira linha. Sem testemunhas, sem elogios prematuros, sem pressão para parecer consistente. E algo muda. O trabalho fica mais leve. Porque não há expectativa externa, não há necessidade de justificar ritmo ou método. Você avança porque quer, não porque prometeu. Então você protege o objetivo mantendo ele onde ele cresce, no silêncio, longe de olhares que drenam energia antes da hora. Semanas passam em silêncio. Ninguém pergunta como está indo, porque ninguém sabe que você começou. E isso, que parecia solidão no início, vira liberdade. Você erra, ajusta, muda de direção, tudo em particular. Não precisa defender escolhas, não precisa gerenciar decepções alheias. O projeto é seu, e ele cresce no ritmo dele. Você trabalha na mesa da cozinha, de madrugada, enquanto a cidade dorme. Não há plateia, não há juízes, só você e o trabalho. E nesse silêncio, algo acontece. Porque sem vigilância externa, você pode ser honesto. Pode tentar coisas estranhas. Pode falhar sem explicação. Pode recomeçar sem anunciar que recomeçou. E quando finalmente você entrega, as pessoas se surpreendem. Por que você não contou? Porque contar cedo expõe a comparações e frustrações prematuras. Porque o mundo não precisava saber o que você estava construindo. Ele só precisava ver o que você construiu. Essa é a diferença entre intenção e realização. Intenção é barata. Qualquer um pode anunciar. Realização é cara. Exige silêncio, paciência e trabalho sem plateia. Você já reparou como as pessoas que mais falam sobre seus planos são as que menos entregam? E como as que mais entregam são as que menos avisaram? Não é coincidência. É que falar gasta energia. E energia é um recurso finito. Você pode gastá-la em conversa ou em construção, raramente em ambas. Então você aprende a proteger o sonho, não por vergonha, não por medo de fracasso, mas porque sonhos são frágeis no começo. Eles precisam de tempo para crescer, e você percebe que trabalhar em silêncio não significa trabalhar sozinho. Significa escolher cuidadosamente com quem você divide o processo. Porque algumas pessoas vão alimentar o sonho, outras vão sugá-lo.
E no começo, quando o sonho ainda é fraco, até elogios bem-intencionados podem ser perigosos, porque eles podem fazer você parar antes de terminar. Você sente isso? Quando alguém diz, que ideia incrível, e você sorri, agradece, e no fundo, sente que já fez o suficiente, porque o elogio preencheu a necessidade de reconhecimento, e agora a necessidade de agir diminuiu. O cérebro já foi recompensado. Então por que continuar? Essa é a armadilha de falar cedo, de buscar validação antes de ter algo concreto. E a solução não é nunca falar, é falar na hora certa, depois de ter algo para mostrar, depois de ter avançado o suficiente para que o elogio não substitua o trabalho, depois de ter construído raízes fortes o bastante para aguentar o vento da opinião alheia. Você percebe isso quando finalmente entrega, quando mostra o livro pronto, o projeto lançado, a carreira mudada, e as pessoas dizem, nossa, eu não sabia que você estava fazendo isso. E você responde, eu sei. Porque você protegeu o processo. Você guardou a energia. Você usou o silêncio como proteção, não como prisão. E agora, olhando para trás, você entende que falar cedo não era coragem, era ansiedade. Ansiedade de provar que você era capaz. Ansiedade de receber aprovação. Ansiedade de parecer produtivo. Mas você não precisava parecer nada. Você só precisava ser. Ser alguém que trabalha, que constrói, que entrega. Então hoje, ao invés de anunciar o próximo passo, você o dá. Sem post, sem conversa desnecessária, sem buscar validação precoce. Você protege o sonho, mantendo ele onde ele cresce, no silêncio, longe de olhares que drenam energia antes da hora. O custo de falar cedo é trocar parte da execução por aprovação vazia. O custo de silenciar no início é apenas desconforto social temporário. Mas o que fica, no final, é a obra. E obra não precisa de anúncio. Ela fala por si. Você não está escondendo, está protegendo. E proteção, nesse caso, é o que transforma sonhos em realidade. Porque realizadores entendem algo simples, que o mundo não paga por intenção, paga por resultado. Não importa quantas vezes você disse que ia fazer, importa quantas vezes você fez. E fazer exige silêncio, exige foco, exige a coragem de trabalhar, sem testemunhas, sem aplausos, sem garantias de que alguém vai notar. Você trabalha na mesa da cozinha, de madrugada, enquanto a cidade dorme. Não há plateia, não há juízes, só você e o trabalho. E nesse silêncio, você pode ser honesto, pode tentar coisas estranhas, pode falhar sem explicação, pode recomeçar sem anunciar que recomeçou. E quando o trabalho está pronto, você entrega, sem fanfarra, sem drama. Você simplesmente coloca no mundo, e o mundo responde, não à sua intenção, não à sua promessa, mas ao seu trabalho. E isso, no final, é o que importa. Não o que você disse que ia fazer, mas o que você fez. Então você aprende a valorizar o silêncio, não como ausência de som, mas como presença de foco, como espaço para crescer, como proteção contra a dispersão. Porque o mundo é barulhento, e sonhos precisam de quietude, precisam de tempo, precisam de paciência. E paciência não combina com anúncio prematuro. Você percebe isso quando olha para as pessoas que admira. Elas não falam muito sobre o que vão fazer. Elas fazem. E depois, se perguntarem, elas explicam. Mas a explicação vem depois, não antes. Porque antes, elas estavam ocupadas demais construindo e para gastar tempo conversando. E você entende que não é sobre ser secreto. É sobre ser estratégico. Sobre entender que energia é finita, que atenção é finita, que motivação é finita, e que se você gastar tudo isso em conversa, não sobra nada para a execução. Então você escolhe conversar ou construir, e você escolhe construir, porque no final, o que fica? Não a conversa,
não a promessa, mas a obra. E obra não se faz com palavras, se faz com ação, com repetição, com disciplina, com silêncio, com a coragem de trabalhar sem testemunhas, sem aplausos, sem garantias de que alguém vai notar. E quando você entrega, quando finalmente mostra o que construiu, as pessoas se surpreendem, não porque você é especial, mas porque você fez o que a maioria não faz. Você calou a boca e trabalhou. Você protegeu o sonho. Você usou o silêncio como aliado. E o silêncio, no final, é o que transforma a intenção em realidade. Você não está sozinho nisso. Muitos de nós aprendemos da maneira difícil. Anunciamos cedo, sentimos a aprovação e depois perdemos o gás. É normal. Você não está quebrado. Você só está aprendendo. E agora você sabe que sonhos crescem melhor no silêncio, que silêncio é poder, que obra fala mais alto que promessa. Então fica com a gente. Vamos continuar explorando o que funciona, o que não funciona e como transformar intenção em realidade, sem truques, sem atalhos, só trabalho, silêncio e paciência. Porque é assim que sonhos viram verdade. E você é capaz disso. Você sempre foi.